Fala aí, gente boa, tudo beleza com você? Espero que esteja tudo bem por aí com você e sua família. Vamos aqui para mais um vídeo nesse pequeno, humilde e simples canal. A gente falar a respeito, a terceira parte aí do vídeo, né? A respeito de se realmente tudo é possível para Deus, se realmente Ele faz o impossível, não é? Refutando algumas ideias de algumas igrejas que pregam, que enfatizam muito isso, de que tudo é possível na vida daquela pessoa. E eu estou aqui com um outro versículo da Bíblia, está num livro aí qualquer, você pode procurar, e pelo texto que eu for ler aqui, você de repente já vai saber em que livro está. Que é o caso de um pai que leva o seu filho com problemas de ataques epiléticos, né, de convulsão, conforme o texto, roga a Jesus para que o cure e pergunta se era possível Jesus curar o filho dele de um espírito mau. Não vou entrar aqui nos detalhes de que é espírito, que não é. Vou me ater somente à questão do se é possível e daquilo que é impossível. Se é ou não é. Para Deus, conforme outros textos diz que não haverá impossível para Deus em todas as suas promessas, que tudo é possível, o impossível para os homens é possível para Deus, e eu já falei isso aí em 2 vídeos anteriores. Sempre refutando, perguntando e questionando a respeito disto que acontecia no passado e do porquê que não acontece isso hoje, porquê que os pastores não fazem esses milagres crendo no nome de Jesus, e Jesus disse que em meu nome fariam isso, fariam aquilo, expulsariam demônios, curariam enfermos, se tomassem algo mortífero, um veneno, não lhes aconteceria nada, se pisassem escorpiões ou serpentes, não lhe aconteceria nada. E eu queria saber aí se tem algum corajoso que crer na palavra, que crê em Jesus e tenha coragem de fazer isso aí, que ele disse. Aí você vai dizer, mas não é literal, é figurativo. Quer dizer que nesse caso é figurativo. O dízimo não é figurativo, o dízimo é literal, né? O dízimo se concretiza no material. Tá bom, então beleza. Aí ele diz assim, que levou a sua criança, né, que sofreu aquele mal desde a infância, e diz assim, vou me ater somente aqui ao versículo que eu quero. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus diz, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Pois bem, Jesus outra vez diz para ele, tudo é possível àquele que crê. Ora, se aquele pai, antes de pedir ajuda para vencer a sua própria incredulidade, ele diz que crer, então ele passou somente a crer naquele momento em que Jesus disse para ele que tudo é possível ao que crê, ele disse, eu creio. Se ele já cria antes, por que então que o filho não havia já sido curado, liberto daquele mal? A palavra diz, o versículo, né, a frase de Jesus é, tudo é possível àquele que crê. Então tá bom. Se ele cria, por que não aconteceu? E hoje, por que muitos dizem crer, estão sempre dentro da igreja, a participar de campanhas, de propósito de oração, de jejum, de vigílias,
e estão lá com um caso, um problema impossível e não acontece. Você que é um pastor da vida, um bispo, um missionário, que talvez perdeu a sua mãezinha, seu paizinho, perdeu seu irmão, você nunca teve fé de que ele voltasse a viver? Você nunca foi lá orar de comoção, de fé, para que aquele seu ente querido voltasse a viver? Você nunca foi orar, nunca creu que ele pudesse ressuscitar? Ou você usa o mesmo argumento de dizer assim, não, na ressurreição dos mortos ele ressuscitará. Isso se ele morreu com Cristo, né? Segundo vocês, segundo o que a Bíblia diz, que se morrer com Cristo ressuscitará para a vida, senão ressuscitará para a morte. De alguma forma vai ressuscitar. E vocês dizem que é nessa ressurreição. Não, quero ver hoje. Algum membro da igreja de vocês que tem um dízimo alto, que dá uma boa oferta, que veio a falecer, se você foi lá e teve fé de orar para ele ressuscitar, você já ressuscitou alguém? Na sua igreja você já viu alguém ressuscitar depois de 1 dia, 2 dias, 3 dias? Não é essas mortes tidas como desmaio, é uma certa doença, eu não sei agora o nome, me foge da memória o nome que se dá, em que a pessoa desfalece, ela, depois de algumas horas, ela volta. Será que realmente tudo é possível se você crer? É possível alguém que tem a morte cerebral voltar? É possível alguém que perdeu um dos membros, um dedo, a mão, um braço, voltar a nascer de novo? É possível que alguém que nasceu sem um dos membros voltar? É possível um cego de nascença na sua igreja voltar? Um pobrezinho que chegou na sua igreja, pobre, paupérrimo, sem nada, e aí ele começou aí, mas isso não é levar anos, não. Isso é da noite para o dia, isso é o impossível. Da noite para o dia um pobre chegou sem nada, e no outro dia ele já tem tudo. Será que é realmente? Que tudo é possível ao que crê? Fica aí a minha pergunta para você, a minha pergunta para esse Deus, segundo esses crentes, esses pastores que vivem a falar que tudo é possível. Na verdade, para enganar você, para te ludibriar dentro aí dessas igrejas, te aprisionar com essas frases. Tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.